Olá mamãe, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre quando é que você deve se preocupar com relação ao controle da cabecinha do seu bebê. Quando que ele deve conseguir controlar a cabecinha, quais sinais e sintomas você deve se atentar com relação a essa mobilidade da região, principalmente da cervical do seu bebê. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no meu canal e de ativar as notificações. Assim você fica sabendo de todas as novidades que a gente coloca por aqui para que você consiga estimular o seu bebê da melhor forma possível. Bora lá pro vídeo? Bom, primeiramente é importante entender, como nós já falamos em vídeos anteriores aqui sobre desenvolvimento motor, que o controle do bebezinho, a parte do desenvolvimento motor do bebezinho, ela acontece de cima para baixo. E o controle de cervical do bebezinho, ele vai começar a acontecer a partir lá do 3º mês do bebezinho. No tummy time ou com o bebezinho no seu colo, é completamente normal que esse bebê ele caia com a cabecinha para um lado ou para o outro. Com relação a isso aí, no bebê conforto, no carrinho, no seu colo, o que você deve se atentar com relação a essa fase inicial do desenvolvimento do seu bebê? O pescocinho do bebê ele não pode ficar sempre caidinho para o mesmo lado ou sempre rodadinho para o mesmo lado. Por quê? Isso pode ser sinal de torcicolo congênito e deve-se procurar ajuda e tratamento o mais rapidamente possível, porque isso pode interferir em todo o desenvolvimento do bebê dali para frente. Atrasar a parte motora dele, atrasar a parte cognitiva do bebê, atrasar um monte de coisas, tanto de forma primária quanto de forma secundária. Então, se você percebe esse vício do bebê ficar sempre caidinho para o mesmo lado, procure um especialista o mais rapidamente possível. E se você quiser se aprofundar aí da sua casa e buscar ajuda aí da sua casa, nós temos a nossa mentoria MTA para mamães, onde você consegue tratar o seu bebê com torcicolo congênitos e outros problemas e outras alterações e outros sintomas que você possa observar no seu bebê aí da sua casa. Então, o link está aqui na descrição do vídeo, clica lá, você vai perceber que tem muita informação bacana, muito conteúdo legal que vai ajudar no desenvolvimento do seu bebê da melhor forma possível. Já com relação a tummy time, ao bruços do seu bebê, mesma coisa, você vai perceber que o seu bebê ele vai sempre ficar inclinadinho para o mesmo lado, ou olhando para o mesmo lado, ou sempre com uma preferência unilateral. Mesma coisa com relação a ele sentadinho no carrinho bebê conforto. Procure ajuda o mais rapidamente possível. E um outro sinal de alerta com relação a essa parte é se o bebê ele reclama muito para fazer o tummy time. O tummy time ele é um movimento que deve ser natural e inato para todos os bebês. Nenhum bebê deve se incomodar de ficar no tummy time. Se isso acontece, ou é porque você, óbvio, sem querer e sem saber, está estimulando de forma errada, ou pode ser um sinal de alteração de mobilidade de alguma região do corpinho do seu bebê. E é exatamente para isso que nós, fisioterapeutas e osteopatas, estamos aqui, para ajudar o seu bebê a devolver mobilidade para o corpinho dele com que ele se movimente da melhor forma possível. Então, busque ajuda também o mais rapidamente possível para que o seu bebê consiga evoluir desses sintomas e, como consequência, ele consiga ir progredir no desenvolvimento dele da melhor forma possível também, sem incomodar, sem se queixar com relação a incômodos ou a falta de mobilidade, ok? Agora, com relação a o bebê no seu colo e ele estar tombando para um ladinho ou para o outro e isso alternando, isso é completamente normal. E antes dos 3 meses, se você percebe a cabecinha dele caindo para frente, indo para trás, é sempre importante você estar sempre atenta ou atento e sempre dar o apoio para a cervical do seu bebê. Independentemente do movimento ou da posição que o seu bebê esteja, você pode dar e deve dar apoio para a cabecinha não ficar, eu brinco, que ela vai ficar parecendo aqueles cachorrinhos de taxista, vamos dizer assim. Então você pode e deve dar apoio. E é exatamente por isso, que você não deve colocar e apoiar o seu bebê em pé antes da hora, ou que você não pode deixar o seu bebê sentadinho sem apoiar a cervicalzinha do seu bebê antes da hora. Porque isso pode favorecer com que ele aumente espasmo na região cervical
ou que ele acabe compensando de alguma outra forma, e isso sim aí pode gerar alguma alteração de mobilidade de alguma região do corpinho do seu bebê. Então, antes dos 3 meses, sempre você dando apoio para o seu bebê. A partir do 3º mês, alguns bebês é logo que o bebê completa 3 meses e em outros casos é mais próximo do 4º mês, principalmente bebês prematuros, bebês que acabam nascendo antes das 40 semanas. Nunca se esqueça de fazer a idade corrigida do bebê. Isso também pode interferir com relação a essa evolução e maturação da cervical dele, certo? Não se esqueça disso. Então, é muito importante você testar essa questão. Se você está com o bebê no colo, você vai perceber que ao invés dele ficar só encostadinho com você, ele vai começar a se distanciar e ficar um pouquinho mais longe, olhar para um lado, olhar para o outro. Sempre tem que ter mobilidade para ambos os lados. Combinado? A gente já falou sobre isso nesse vídeo, né? Então, é muito importante observar isso. Quando você está com o bebê sentadinho de costas para você, você vai perceber que ele vai começar a fazer força para fazer este movimento aqui de flexão de tronco. Isso também é um sinal que ele já está começando a controlar um pouquinho mais essa cervical. No bruços, a partir do 3º mês, o normal e esperado é que esse bebê ele acompanhe objetos com a cabecinha, olhando para um lado, olhando para o outro. Isso também é normal. Então, se o seu bebê ele já está fazendo isso, tranquilo. Se ele ainda não consegue acompanhar de bruços e ele não consegue acompanhar esses objetos de barriguinha para cima, também é um sinalzinho de alerta para que você busque ajuda para que consiga tratar essas alterações de mobilidade do corpinho do seu bebê. E perto ali dos 4 meses, o bebê ele vai começar a fazer este movimento, como se ele estivesse fazendo um abdominal, um movimento de abdominal. Isso aqui é um reflexo de flexão de tronco. Então, não, ele não quer sentar, presta atenção nisso, mas ele vai começar a controlar um pouquinho mais essa cervical. E aí o teste que você precisa fazer para saber se ele já está conseguindo controlar ou não essa região de cervical é você puxar o seu bebê na sua direção. Se esse bebê ele faz a força e vem junto, é porque muito provavelmente essa cervical dele já está com o controle. Agora, se você puxa ele e ele fica com a cabecinha para trás assim, é porque ele ainda não tem firmeza de pescocinho e você ainda tem que continuar tomando cuidado e se atentando para dar apoio para a cervical dele. Gustavo, qual que é o melhor exercício para eu fazer para que o meu bebê consiga ter controle de cervical? O melhor deles é o tummy time. Então, no tummy time que ele vai conseguir trabalhar esse equilíbrio de extensão e de flexão de cervical, controlando esse tônus para que ele consiga ficar, né, numa posição mais inclinada e depois, como consequência, né, se ele consegue ficar nesta posição aqui, você concorda comigo que ele vai conseguir ficar na posição sentadinho com muito mais facilidade, porque aqui ele carrega muito mais o peso da cabecinha do que nessa posição. Então, o principal estímulo para esse bebê é o tummy time, mas a partir do 2º mês do bebê, você pode interagir com ele de ladinho também, brincando com ele, com contato visual. Você vai perceber que a partir do 3º mês ele vai erguer a cabecinha nesse sentido também, para tentar fazer esse movimento. Isso é uma preparação de vídeos que a gente vai falar um pouco mais para frente, em vídeos posteriores, mas é uma preparação para ele fazer o movimento de rolar, certo? Então não é um querer ficar em pé ou querer sentar também. É uma preparação para os marcos seguintes, beleza? Cuidado para não pular fase. Então, esses marcos, esses movimentos, é muito importante você sempre estar atenta para ir acompanhando e dando os estímulos respectivos à fase na qual o seu bebê se encontra. Percebeu que ele está com firmeza de cervical? Você já vai poder começar a estimular marcos seguintes, como rolar, como fazer o movimento da esfinge, o pivoteio e o desvirar, eles vêm logo depois, tá bom? Então isso é o que eu tinha para te passar hoje com relação a quando se preocupar se o seu bebê tem firmeza ou não de cervical. Passou de 4 meses, o seu bebê ainda não mostra nenhum desses sinais de prontidão de cervical, mesmo que ele tenha mobilidade para ambos os lados, imprescindível buscar ajuda. A gente tem o MTA para isso, a nossa mentoria para mamães para isso, mas nada impede de você buscar ajuda aí na sua cidade também, pessoalmente, presencialmente, para que você consiga avaliar se o seu bebê tem alguma dificuldade, alguma alteração de mobilidade, algum espasmo muscular ou alguma tensão em alguma região do corpinho dele, e que isso, geralmente, na grande maioria dos casos, é uma coisa
tranquila de ser tratado, de se intervir. Claro que existem casos mais graves, mas geralmente essas diferenças de bebês mais graves a gente acaba observando antes, aí logo que o bebê nasce, se ele tem alguma hipotonia, se ele tem alguma outra alteração que também precisa ser tratado. O melhor dos mundos é sempre o tratamento precoce e o tratamento inter e multidisciplinar. Sempre os profissionais falando entre si para que o bebê sempre seja o maior e melhor beneficiado. Vou ficando por aqui e antes da gente encerrar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Dessa forma, você consegue ter acesso e ser lembrado sempre que eu trouxer um conteúdo novo por aqui para te ajudar a desenvolver o seu bebê da melhor forma possível. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com o maior número de mamães, os grupos de mamães de WhatsApp aí, para que você consiga me ajudar cada vez mais mamães e bebês também com relação à manutenção da saúde de todas vocês. Um beijo grande, fica com Deus, que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.